Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para uma aula de Química 2. Vamos falar um pouquinho de orgânica e o assunto de hoje é muito importante. Nós vamos falar de isomeria. Então, isomeria é um dos assuntos mais cobrados, né, no vestibular, na parte de orgânica. Nós vamos começar a falar de isomeria plana, né? Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha nessas fórmulas estruturais aqui, ó. Nós temos aqui o etanol, né, um álcool, lembrando, né, que o álcool tem esse grupo funcional aqui, a hidroxila, e o etanol tem forma molecular C2H6O. Temos agora um aldeído, aqui, ó, C-O-H, né? Essa carbonila aqui na ponta da cadeia, carbono primário aqui, é a característica de um aldeído, e fórmula molecular C2H4O. Enquanto nós temos aqui agora um éter, né, um oxigênio aqui entre dois carbonos, é o metóximetano, e tem a forma molecular C2H6O, mesma forma molecular do etanol. E nós temos aqui um etanol, é um enol, né? A diferença do álcool para o enol é que aqui é um carbono insaturado ligado à hidroxila. E tem a fórmula molecular C2H4O, a mesma fórmula molecular do etanol. Então, nós vamos ver que isomeria está relacionado com fórmula molecular igual, tá? Que nós temos fórmulas moleculares iguais, só que são compostos diferentes. Isso é característica de isomeria. Mesma coisa daqui, ó, do etanol com etanol. Então, a fórmula molecular C2H6O representam dois compostos diferentes. Embora tenha a mesma forma molecular, representam dois compostos diferentes, álcool e éter. C2H6O é etanol e o metoximetano são compostos com a mesma forma molecular, mas compostos diferentes. Da mesma forma, C2H4O é o etanol e o etanol, mesma forma molecular e compostos diferentes. Então, tipos de isomeria. Fórmula estrutural, ó, do etanol e do metoximetano. São compostos diferentes, classificados em isômeros constitucionais ou planos. Então, é o primeiro tipo de isomeria plana. A isomeria, né, como eu falei, é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais substâncias diferentes possuem a mesma forma molecular, mas diferentes propriedades e fórmulas estruturais. Então, a gente tem a mesma forma molecular, só que tem propriedades diferentes e formas estruturais diferentes também. Então, isomeria constitucional ou plana, nós temos aqui, ó, C6H12O2. Então, nós temos o ácido hexanoico, né, um ácido carboxílico, que é a carboxila, que tem essa fórmula molecular. E nós temos também esse éster aqui, ó, acetato de isobutila, ou etanoato de isobutila. Ele tem a mesma forma molecular do ácido hexanoico, tá certo? Então, nós temos aqui um ácido e um éster. Então, esse aqui, ó, a essência de morango, e esse aqui é o mau cheiro exalado pelas cabras. Então, a essência de morango é o ácido hexanoico, e o mau cheiro exalado pelas cabras é o acetato de isobutila. Eles são isômeros de função. Por quê? Eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros, e têm funções diferentes, mas têm funções diferentes. Logo, são isômeros de função. C4H10. Então, nós temos aqui, ó, o butano, que tem essa fórmula, C4H10, e nós temos o metilpropano com a mesma fórmula molecular C4H10. Tem a mesma forma molecular, mas são compostos diferentes. Então, a cadeia carbônica normal é uma cadeia normal, sem ramificação, e aqui é uma cadeia ramificada. Então, eles são isômeros de cadeia, porque apresentam a mesma fórmula molecular, são isômeros, mas possuem cadeias diferentes. Um outro exemplo, o propeno, cadeia aberta, e o ciclopropano, cadeia fechada. Eles dois têm a mesma fórmula molecular, mas têm cadeias diferentes. Então, são isômeros de cadeia. Nós temos agora os isômeros de posição. Ó, nós temos o butan 1-ol. Esse 1 aqui é da posição da hidroxila, no primeiro carbono. E temos o butan 2-ol. A hidroxila foi para o carbono secundário aqui. Então, o que mudou foi a posição do quê? Da hidroxila. Ambos têm a mesma fórmula molecular, C4H10O. Então, são isômeros de posição. E olha só que interessante. Pelo simples fato de mudar de posição a hidroxila, olha as propriedades aqui, ó, físicas mudando. Ponto de fusão e ebulição diferentes pelo simples mudança de posição da hidroxila. Bem?
Outros isômeros de posição, ó, isômero de posição, nós vimos ali que pode ser mudando a posição do grupo funcional, pode ser mudando a posição de uma ramificação, ó, aqui é o 2-metilpentano e aqui é o 3-metilpentano, mudou a posição da ramificação, é isômero de posição. Pode mudar também a posição da insaturação, aqui é o but-1-ino, aqui é o but-2-ino. Então, pode mudar posição de grupo funcional, ramificação e insaturação. São considerados isômeros de posição desde que eles tenham a mesma forma molecular. Isômero constitucional ou plana. Então, nós temos aqui o metoxipropano e o etoxietano. Olha bem, mudou a posição de um heteroátomo. Tá? É diferente daqueles casos onde mudou a posição de grupo funcional, de insaturação e de ramificação. Aqui mudou a posição de um heteroátomo. Isso aqui é a característica de um tipo de isomeria chamada isomeria de compensação ou metameria. Então, se mudou a posição de um heteroátomo, a isomeria é chamada de compensação ou metameria. Outros exemplos de isômero de metameria, ou compensação, aqui, ó. Esse éster, ó, o heteroátomo estava aqui nessa posição, passou para essa. Aqui é o hexanoato de etila e aqui o butanoato de butila. Como mudou a posição desse heteroátomo, aqui é outro exemplo de isômero de compensação ou metameria. Nós temos um outro tipo de isomeria, que é a tautomeria como isomeria plana. Então, a tautomeria pode ser aldoenólica, quando eu tenho um equilíbrio entre um aldeído e um enol. Ó, eles dois são isômeros, né? Então, mas quando eu tenho esse equilíbrio, que no caso aqui, ó, o aldeído é superior à quantidade do enol, por isso que o equilíbrio está mais deslocado para a esquerda, mas o que interessa é esse equilíbrio entre um aldeído e um enol, se caracteriza como um isômero de tautomeria. Então, a tautomeria é quando os isômeros coexistem em equilíbrio químico e dinâmico. Então, eles estão em equilíbrio. Quando eu ver, né, em um caso de isomeria onde eu tenho equilíbrio, eu tenho a tautomeria ali acontecendo. Temos a outra tautomeria, que é a cetoenólica, onde nós temos uma cetona se transformando num enol. A outra é a aldeído se transformando em enol. Aqui é cetona se transformando em enol. Então, outro caso de isomeria, equilíbrio entre essas duas funções. Então, a fim de atribuir a classificação correta de isomeria, a gente tem que seguir essa prioridade aqui. Primeiro, nós temos que ver se a isomeria é de função. Se não for de função, a gente passa para a cadeia. Se não for de cadeia, a gente passa para a posição. Depois, a gente vai ver isomeria. E, por último, tautomeria. Por que a gente faz essa análise? Em alguns casos, pode acontecer você ficar na dúvida se é de função ou de posição. Então, primeiro, a prioridade é quem? Função. Primeiro, você vê, é de função, então acabou. Aí você vê de cadeia, vê de posição. Tá? Tem que ser nessa ordem. Então, ó, veja as substâncias etanol e metoximetano. Né? Nós vimos que é uma isomeria de função, porque eles têm a mesma forma molecular, função diferente. Mas se não houvesse aquela ordem, os compostos apresentados poderiam ser isômeros de cadeia também. Tudo bem? Aqui seria uma cadeia homogênea e aqui uma cadeia heterogênea. Tudo bem? Mas, dentro daquelas prioridades, o isômero de função tem prioridade ao isômero de cadeia, né? E até de posição. Nós temos um exemplo aqui, ó, um dos isômeros do ciclobutano. Ciclobutano é esse cara aqui, ó, que tem essa fórmula molecular C4H8. Então, ó, o 1-butino, que é esse aqui, ó, but-1-ino, a tripla na primeira posição, tem a fórmula C4H6. Então, ó, não é isômero. Para ser isômero, tem que ter a mesma fórmula molecular. Vamos para o 2. 2-butino, mesma coisa, ó, C4H6. Lembrando, né, gente, que o alcino tem a fórmula geral CnH2n-2. Então, ó, o dobro de 4, 8, menos 2, 6. Já esses dois aqui eu já tiraria de cara, tem a mesma forma molecular. Eles são até isômeros, né, de posição aqui da tripla, da insaturação. Vamos para o terceiro aqui, ó, metilpropano. Ele tem, ó, a fórmula C4H10 e não C4H8, como é a do ciclobutano. Então, também não é isômero do ciclobutano. E o butano tem a fórmula molecular C4H10, também diferente da ciclobutano, até que a gente chega na metilpropano. O metilpropano tem a mesma fórmula molecular do ciclobutano, caracterizando o caso de isomeria. Então, a resposta é a letra E.
Questão número 2, ele me dá aqui 4, né, cadeias aqui, orgânicas. Ele está dizendo que não é correto afirmar o quê? Vamos lá, 1 e 2 é de posição? 1 e 2 é de posição? É de posição, né? O que mudou de posição aqui? A insaturação passou da posição 1 para a posição 2. Tá certo. 1 e 3 são de cadeia? Olha, eles aqui, ó, aqui é uma cadeia aberta, aqui é uma cadeia fechada. Logo, eles são isômeros de cadeia, realmente. Tudo bem? Letra C. 2 e 3 são isômeros de função? Qual é a função desse 2 aqui? Aqui é um hidrocarboneto, né? Só tem carbono e hidrogênio. E aqui também é um hidrocarboneto. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas têm cadeias diferentes, não funções, não é isômero de função. Por isso que a resposta aqui é a letra C. 2 e 4, eles são de cadeia? Sim, eles têm a mesma forma molecular, só que aqui é a cadeia aberta e aqui é a cadeia fechada. E letra E, 1, 3 e 4 são de cadeia? 1, 3 e 4 apresentam a mesma forma molecular e mudam, e eles são diferentes na cadeia. Por quê? Aqui é a cadeia aberta e normal, aqui é a cadeia fechada, e aqui é uma cadeia fechada com ramificação, uma cadeia mista também. Né? Então, eles diferem no tipo de cadeia, realmente. Então, o único que não é correto é o 2 e 3. Letra C, nós temos aqui, ó, para que os carros tenham melhor desempenho, adiciona-se um antidetonante na gasolina. Atualmente, usa-se um composto cuja forma estrutural é. Então, usa-se esse antidetonante aqui na gasolina. Com essa fórmula molecular, são representados os seguintes pares. Então, nós temos aqui, ó, metóxibutano e etoxipropano, 3-metilbutano-2-ol e etoxipropano. Os pares 1 e 2 são, respectivamente, isômeros de cadeia e tautômeros. Tautomeria, né, gente, é aquele que tem aquele tipo de equilíbrio, não tem nada relacionado aqui. Tá certo? Agora, metoxibutano e etoxipropano, 2-metilbutanol e etoxipropano, eles são, na verdade, isômeros de compensação, por quê? Metoxibutano e etoxipropano mudou a posição do oxigênio nessas duas estruturas. Como mudou a posição do heteroátomo, eles são isômeros de compensação. E 3-metilbutano-2-ol e etoxipropano, aqui é um álcool e aqui é um éter. Como eles têm a mesma forma molecular e funções diferentes, eles são isômeros funcionais. Tudo bem? É importante falar também que os isômeros de função podem ser, ó, importante isso, um aldeído ou uma acetona. Aldeído e cetona formam isômeros de função. Pode ser ácido carboxílico com éster, eles também formam isômeros de função. Tudo bem? E aldeído e cetona também formam isômeros de função. Então, esses tipos, outro que eu esqueci, álcool e éter. O álcool e o éter também formam isômeros de função, como está escrito aqui, né? É um álcool e um éter, pode ser ácido carboxílico e éster, e pode ser aldeído e cetona. São os tipos de isômeros de função. Tudo bem? Então, a resposta aqui, letra D de dado. Ok, pessoal? Terminamos aqui hoje. Espero ver vocês em breve. Um grande abraço e até a próxima.